Olá meninos, bem-vindos para mais uma aula sobre logaritmos e hoje nós vamos ver as propriedades operatórias dos logaritmos. O conceito de logaritmo apareceu como uma tentativa de simplificar o cálculo em uma época em que não existiam as calculadoras. Com os logaritmos, as operações são substituídas por outras mais simples, potenciação por multiplicação, multiplicação por adições, divisões por subtrações. Essas transformações de operações mais complicadas em outras mais simples serão apresentadas na forma de propriedades. Vamos lá. A primeira propriedade do logaritmo é o logaritmo do produto. Ela diz o seguinte: o logaritmo do produto de dois números a e c, reais e positivos, é igual à soma dos logaritmos desses números na mesma base, a, e vice-versa, ou seja, logaritmo de a vezes c na base a é igual ao logaritmo de b na base a mais o logaritmo de c na base a. E eu tanto posso fazer quanto desfazer essa propriedade. E aqui tem um exemplo. Ó. Logaritmo de 6 na base 2. É a mesma coisa de o logaritmo de 2 na base 2 mais o logaritmo de 3 na base 2. Por quê? Porque 6 é a mesma coisa de 2 vezes o 3. Então fica dessa maneira. Segunda propriedade, logaritmo do quociente. O logaritmo do quociente de dois números b e c reais e positivos, inclusive, tá bom? O c aqui, porque ele está no denominador, então ele não pode ser zero, é igual à diferença entre os logaritmos desses números na mesma base a, e vice-versa. Então, quando eu tenho o logaritmo de uma divisão, eu posso colocar o logaritmo do numerador na base A menos o logaritmo do denominador na base A. O importante aqui é a base, que tem que ser a mesma. E aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Logaritmo de 64 125 avos na base 2. É a mesma coisa de logaritmo de 64 na base 2 menos logaritmo de 125 na base 2. E aqui é só calcular os logaritmos e subtrair. A terceira propriedade é o logaritmo da potência. O logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. É como aqui, ó, log b elevado a x na base a. O x, ele cai e multiplica o expoente, ou seja, ele cai na frente do logaritmo e multiplica o logaritmo. E aqui eu coloquei um exemplo, ó. Log de 8 elevado ao quadrado na base 2 é a mesma coisa, ou seja, é igual a 2 vezes o log de 8 na base 2. O expoente caiu na frente do logaritmo, multiplicando o seu logaritmo. Então, essas três propriedades ajudavam muito a simplificar os cálculos. E aqui eu coloquei umas atividades de fixação, tá? Para a gente praticar. Então, vamos fazer assim. Eu vou fazer essa primeira como exemplo, que é o log de raiz quinta de 128. Então, vou colocar log de raiz quinta de 128. Vamos observar algumas coisas aqui. Primeiro, quando não aparece nenhum número aqui na base, ela é 10. Ela não precisa aparecer o 10, tá bom? Então é um log na base 10. E aqui, bom, não sei como eu vou fazer isso. Começa simplificando o 128 para um número menor. Um número muito grande para se trabalhar. 128 por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 2 elevado à sétima potência. E vou substituir aqui, ó. Log de raiz quinta de 2 elevado à sétima. Está substituído. Agora eu vou aplicar uma propriedade da potência, que é do radical aqui, ó. Então vou escrever log de 2 elevado a 7 quintos. Então, lembra da propriedade que a gente troca o índice, vira o denominador e o expoente vira o numerador? Pronto. Agora eu tenho o quê? Eu tenho uma potência, um logaritmo, onde tem um expoente. O que acontece com o expoente? Ele cai na frente do logaritmo. Então, vai ficar ó, 7 quintos vezes o log de 2. Se você reparar, olha lá quanto que é o log de 2. Ó. Log de 2 é igual a 0,3. Ele pediu para você considerar o log de 2 igual a 0,3. Então, vamos substituir aqui. No lugar de log de 2, nós vamos escrever quem? 7 quintos vezes 0,3. E multiplicar. Ó. 7 vezes 0,3 vai dar 2,1 dividido por 5, que vai ser aproximadamente 0,42.
Então, log de raiz quinta de 128 vai ser 0,42. Vamos voltar lá para a nossa listinha. Então, aqui, esse log da raiz quinta de 128 vai ser igual a 0,42. Pronto, tá aí. Vamos fazer outro exemplo. Vamos pegar a letra B da 3. Logaritmo, ou log, de 100 na base 2. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, o 100 ele é muito grande, é um número grande. Para me simplificar ele, eu posso fatorar, vai ser 10 ao quadrado. Mas eu posso, então, já ir colocando log de 10 ao quadrado na base 2. Uma propriedade lá do log, que é a terceira propriedade, logaritmo de uma potência, o expoente cai na frente do log. Então vai ficar 2 vezes o log de 10 na base 2. Muito bem, tá aqui. Eu vou escrever mais bonitinho, mas é isso mesmo, tá bom? Então vai ser o expoente cai vezes o log de 10 na base 2. O 10, por sua vez, nós sabemos que 10 é 2 vezes 5. Então vamos colocar aqui, ó, 2 vezes log de 2 vezes 5 na base 2. E a primeira propriedade do logaritmo é o que? O logaritmo do produto é igual à soma dos log. Só que aqui, 2 vezes... A principal importância aqui para você não errar é o seguinte, o 2 está multiplicando o log. Então, o 2 aqui vai continuar log de 2 na base 2 mais o log de 5 na base 2. Por que eu coloquei essas chaves aqui? Para você entender que o produto aqui, o 2 está multiplicando o log. Porque se eu escrever sem essa chave, você vai colocar 2 vezes o log de 2 mais o log de 3. E na regra da matemática, multiplicação vem primeiro. E se você fizer isso, vai dar errado. Então, por isso que eu classifiquei aqui. Bom, continuando então, 2 vezes log de 2 na base 2, se você for fazer do jeito tradicional, 2 vai ser igual a 2 elevado a x. Isso quer dizer que x é igual a 1. Então, log de 2 na base 2 é igual a 1. Tem uma propriedade dos logaritmos. Lá na própria definição do logaritmo fala que quando a base é igual ao logaritmano, o log é igual a 1, tá bom? Mais log de 5 na base 2. Bom, log de 5 na base 2 você não vai conseguir fazer desse jeito, porque provavelmente o logaritmo não é um número inteiro, mas ele falou lá para você usar o quê? Considere log de 5 na base 2 igual a 2,32. Então, vou usar esse 2,32 todas as vezes que aparecer log de 5 na base 2. Então, substituindo aí, ó, log de 5 na base 2 por 2,32. Primeira soma, tá bom? Porque ela está dentro do colchete, tá? Então, ela tem que ser feita primeiro. 2 vezes 3,32, que é igual a 6,64. Isso quer dizer que, voltar lá para o começo, log de 100 na base 2 vai ser igual a 6,64. Pô, pintou a dúvida? Usa uma calculadora científica e faz essa conta aí, ó. 2 elevado a 6,64, ele tem que ser o valor mais próximo de 100. Porque mais próximo, evidentemente, nós usamos ali um valor aproximado para o log de 5 na base 2, então esse valor vai dar mais aproximado possível. Provavelmente 99,9 algumas coisinhas. Tá bom? Mas ele é o mais próximo possível. E é assim que eu vou fazer em todos. Então, quando ele fala para você considerar alguma coisa, é porque você vai usar na operação. Tá bom? Nós fizemos essa letra B aqui, ó. Tá bom? Como exemplo. Então, as outras ficam para você treinar, para você exercitar. E o importante nessa questão 4 aqui é porque ela é de logaritmo, mas não está aparecendo log aí. O que aconteceu com o log? Ele está aqui, ó. ln. ln é o logaritmo natural, tá bom? E daí eu já vou logo passar ali para o outro, que eu vou te explicar uma coisinha. Há uma certa divergência, ou seja, algumas pessoas, alguns livros, alguns professores traduzem o ln como sendo logaritmo nepeniano, tá bom? É um logaritmo com a base e.
Esse ln aqui é um logaritmo natural, a base dele é e, tá? Mas é errado eu comparar esse logaritmo natural com o logaritmo neuperiano. Neuperiano foi dado pelo John Napier, um dos estudiosos que desenvolveram o logaritmo. Só que ele não é esse logaritmo natural. Volta lá. O logaritmo natural tem a base e. O logaritmo neuperiano ele tem a base 1 sobre e. Beleza? Então essa é a diferença. Esse aqui é o neuperiano, esse aqui é o logaritmo natural. Como é que eu faço ele, se professor? Do mesmo jeito do outro. Então lá, embora não esteja log, está ln, você vai trabalhar nas mesmas propriedades. Todas elas são iguais, tá bom? Só que a base é diferente. Como a base é uma base especial, eles trocaram a palavra log por logaritmo. Mas isso aqui é a mesma coisa assim, ó. Log de e, tá bom? O logaritmo natural. O logaritmo neperiano, esse aqui, ele seria escrito assim, ó. 1 sobre e, tá bom? Então essa é a diferença dos dois. Na questão 4 está cobrando o natural, que é este aqui, o e, tá? O ln, tá bom? E nas calculadoras científicas, inclusive, tem esse ln lá. É o logaritmo natural. Então é isso que você vai pensar. Utiliza-se do mesmo jeito, só coloquei para você saber a diferença entre os dois, tá bom? E tentar calcular esse aí. Bom, meninos, essa foi nossa aula de propriedades operatórias do logaritmo, tá bom? Você praticando, você vai ver que elas vão ficando mais simples e nos vemos na próxima aula. Até mais!